Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula de ciência. Na outra aula nós havíamos encerrado o conteúdo sobre invertebrados e iniciado então nossa unidade 4 sobre os vertebrados. Nós vimos então que os invertebrados são aqueles animais que não possuem ossos, né? Eles têm um corpo mole ou eles possuem uma carapaça em volta, que é chamado de esqueleto externo, mas eles não possuem ossos, tá? E aí, nós vamos para o capítulo, para a unidade 4, nós vimos que os vertebrados, então, são aqueles animais que, ao contrário dos invertebrados, são os animais que possuem ossos, tá? São os animais que possuem um esqueleto interno, que é formado por ossos ou cartilagem. Possuem um crânio, tá? Crânio e coluna vertebral. E nós vimos, então, que existem também muitos animais que compõem esse grupo dos vertebrados, né? Nós temos na nossa apostila vários exemplos, igual o peixe, que é chamado de traíra, a capivara, a serpente, o tubarão, o jacaré, o sapo. Nós temos os pássaros como o tico-tico, o gato, o galo, a perereca. Todos são animais vertebrados, tá? E aí nós vimos quais são as características gerais, então, desses vertebrados. Ó, os vertebrados são animais que possuem esqueleto interno com crânio e coluna vertebral. Então, de novo, ó, o esqueleto pode ser formado por ossos ou cartilagem. Lembrando que a cartilagem, ela é como se fosse um osso mais molinho, igual a gente tem na nossa orelha, tá? E tem a função de proteger os órgãos internos. Então, esses ossos, eles servem de proteção para os órgãos que nós temos no nosso corpo. Sustentar, tá? Eles dão a forma, eles sustentam o corpo dos animais. E ajuda na locomoção, então ele proporciona que os animais vertebrados se locomovam, ok? Nós tínhamos então aqui essa imagem na nossa apostila de vários esqueletos, de vários animais, né, de vários seres. Nós temos aqui, então, crânio e coluna, tá? São as vértebras aqui do sapo. Do peixe, crânio e as vértebras, tá? Que seria a coluna vertebral. Do pombo também o crânio, aqui, ó, que vai proteger então as estruturas da cabeça, como por exemplo o nosso cérebro, e as vértebras. O lagarto também, ó, em azul é o crânio, e todo nesse meio aqui nós temos as vértebras, que seria a coluna vertebral. E o ser humano, nós temos o crânio, ó, então o que compõe os ossos da face, ó, aqui da cabeça, e nós temos as vértebras que formam a coluna vertebral. Então, em amarelo são as vértebras, ou seja, a coluna vertebral, e em azul o crânio. Então, todos os animais vertebrados vão ser compostos de crânio e a coluna vertebral aqui. São formados por ossos, ou alguns animais, como a gente viu, podem ser formados por cartilagem. E aí nós vimos também que os vertebrados, eles são muitos animais, tá? E eles foram, então, reunidos em grupos, tá? Então, existem 5 grupos diferentes de vertebrados. Nós temos o grupo dos peixes, o grupo dos anfíbios, o grupo dos répteis, o grupo das aves e o grupo dos mamíferos, tá? Os 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós já havíamos comentado sobre os peixes. Então, todos os peixes, eles fazem parte do grupo dos vertebrados. Todos são animais aquáticos, vivem em água doce, salgada, lagos, rios, oceanos e mares. E eles podem ter uma alimentação variada. Existem peixes que são carnívoros, existem peixes que são herbívoros ou onívoros. Lembrando, os carnívoros que comem carne, os herbívoros que comem vegetais, ou existem os peixes que comem algas, e os onívoros que podem comer então tanto carne quanto vegetal. A gente tem um exemplo de peixe aqui, então, que é um animal vertebrado e que
é carnívoro, porque ele se alimenta de camarões e outros peixes. Ele é chamado de tucunaré. Nós temos outro peixe aqui, que é chamado de peixe cirurgião, e ele se alimenta de algas, então ele é um peixe herbívoro, tá? Como que é o corpo dos animais que fazem parte do grupo dos peixes? Então, a maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas, tá? Existem diversos tamanhos e formas de escamas, e a função dessas escamas é proteger o corpo dos peixes. E eles possuem as outras estruturas também chamadas de nadadeiras, e essas nadadeiras que vão ajudar na locomoção. Tá? Muitos são ovíparos, ou seja, colocam seus ovos na água. E aí, os peixes eles podem ser divididos ainda em dois grupos, os cartilaginosos e os ósseos. Então, os peixes cartilaginosos são aqueles que têm um esqueleto interno, só que é feito de cartilagem, que é aquele como se fosse o ossinho mais molinho lá, igual da orelha. As raias e os tubarões, eles têm seu esqueleto interno feito de cartilagem. E aí tem os peixes que são os ossos, ó, já fala ossos porque o esqueleto deles são feitos de ossos, como a carpa, a traíra, o dourado e o cavalo marinho. Lembrando que o cavalo marinho ele também é um peixe, tá? E tubarões também, tá? Então, o tubarão branco é um peixe cartilaginoso, ele é carnívoro e marinho. As piranhas são peixes ósseos. O cavalo marinho é um peixe ósseo, tá? E a gente tem as raias também, que são marinhas, se alimentam de outros animais, tá? Como peixes e invertebrados. Então, as raias são carnívoras. Então, a gente viu, então, que existem, o primeiro grupo aí de animais vertebrados são os peixes, tá? São animais, então, que vivem sempre em ambiente aquático, possuem escamas em seu corpo, as escamas variam de tamanho e forma de acordo com cada animal, e eles possuem nadadeiras, que vai auxiliá-los na locomoção. Os peixes também são divididos em cartilaginosos e ossos, então existem peixes que seu esqueleto interno é formado por cartilagem e existem peixes que são formados, o esqueleto interno, por ossos. E aí nós vimos também um pouquinho sobre os anfíbios. Os anfíbios é outro grupo de vertebrados, que são animais que vivem na água doce ou em ambiente terrestre úmido. Os anfíbios, então, a maioria tem uma fase da vida deles que é na água, e depois quando eles se desenvolvem, mas se tornam adultos, eles vivem em ambientes terrestres ou terrestres úmidos, tá? A maioria é carnívora, as larvas têm alimentação variada, mas a maioria é herbívora e se alimenta de algas microscópicas. Igual aqui nós temos o sapo. O sapo, ele faz parte do grupo dos anfíbios, tá? Os filhotes de sapo, que são chamados de giríndeos, quando então são filhotinhos, as larvas, vão viver na água. Depois, quando eles se desenvolvem na forma adulta, essa forma vai viver em ambiente terrestre úmido, tá? Então, nós temos o sapo, é um exemplo de animal anfíbio. E como que é o corpo desses animais anfíbios? Os anfíbios têm a pele fina, úmida e que permite a passagem de água. Essa característica faz os anfíbios perderem água pela pele e por isso eles vivem em locais úmidos. Olha só, então os anfíbios, eles vão ter uma pele mais fina e úmida, tá? Eles precisam da água, eles precisam de viver em ambiente úmido, tá? A maioria dos anfíbios, passa por um processo chamado de metamorfose, tá? A gente já tinha visto, o sapo, ele passa por metamorfose. Ele é bem diferente, a sua fase larval, de quando ele se tornar adulto. Lembra da borboleta? A borboleta também. Existem várias etapas até ela se tornar um adulto, tá? E essas etapas são bem diferentes. É igual a gente comentou que o ser humano, por exemplo, o ser humano não passa por metamorfose, que ele já nasce com características muito semelhantes a que ele vai se tornar adulto, tá? Metamorfose é quando ocorre um ciclo de vida em que as etapas
ocorrem mudanças em cada etapa da vida que são muito diferentes, tá? Então, os anfíbios, eles vão ter a pele fina, úmida, tá? Então, são animais que precisam viver em ambiente úmido. Um exemplo é o sapo, tá? As larvas vivem na água e se locomovem pela natação. Quando adultos, a maioria não tem cauda, mas patas, que são usadas para caminhar, saltar ou escalar. São exemplos de anfíbios, os sapos, as rãs e as pererecas. Nós sabemos que esses animais, eles têm, então, sempre estão por ambientes úmidos, né? Nós sempre encontramos esses animais em ambientes úmidos, porque eles precisam dessa umidade, tá? Para sobreviver. Então, os anfíbios são animais que têm a pele lisa e úmida e vivem em ambientes úmidos, tá? Sapos, rãs e pererecas são animais anfíbios. Os sapos têm a pele rugosa, as patas de trás curtas e se locomovem por saltos. As pererecas têm a pele lisa e discos nas pontas dos dedos, para a gente diferenciar sapo, perereca e rã. Então, o sapo ele vai ter a pele mais enrugada, tá? Mais rugosa, assim, um pouquinho mais grossa. E ele vai se locomover, então, por saltos. As pererecas, ela tem um corpo bem mais lisinho do que os sapos. E nos dedinhos, nas extremidades aqui, elas vai ter essas ventosas, se a gente vê que os dedinhos aqui como se fossem bem achatadinhos, tá? Esses dedos aqui, eles ajudam a perereca a escalar nas plantas, a subir em plantas e rochas, ok? Então, esse aqui é um animal que a gente vai encontrar ele sobre rochas, sobre plantas. Os sapos já não. O sapo a gente vai encontrar ele sempre no solo, porque ele só se locomove saltando. Então, ele dá os saltinhos dele e ele vai se locomover. A perereca, ela consegue escalar, ela consegue subir em plantas e rochas. Por isso que elas vão ter esses dedinhos achatadinhos aqui, vão ser discos nas pontas dos dedos. E as rãs também têm a pele lisa, só que as patas de trás são bem longas, as patas de trás longas e existem membranas entre os dedos que ajudam na natação. Então, ela é diferente da perereca também, tá? As patas de trás, vão ser mais longas e olha aqui as membranas, é esse tecido aqui, essa pele que tem entre um dedo e o outro, tá? Essas são as rãs. Então, sapos, rãs e pererecas fazem parte do grupo dos anfíbios. São animais que possuem uma pele mais lisa e úmida e vão viver sempre em ambientes úmidos, porque eles precisam dessa umidade. Aí nós temos aqui, você sabia? Há alguns anfíbios que produzem toxinas em sua pele, tá? Essas substâncias são venenosas e têm a função de proteger o animal. Alguns anfíbios venenosos têm uma coloração chamativa que funciona como alerta aos predadores. Algumas etnias indígenas utilizam a toxina presente na pele desses anfíbios nas pontas das flechas usadas para caçar. Então, nós temos aqui, um dos anfíbios que com a coloração bem forte, tá? E esses animais que têm essa coloração bem forte, geralmente são os animais que produzem veneno, são animais venenosos, produzem então substâncias tóxicas que ajudam a proteger. Então, quando o outro animal vir e tentar morder e tentar pegar esse animal, ele vai soltar então essa substância tóxica e o outro animal vai passar mal, vai acabar largando ele, tá? Peixes, então os peixes, animais aquáticos que têm nadadeiras e escamas, podem ser cartilaginosos ou ósseos. Anfíbios, animais de pele lisa que vivem em ambientes úmidos, como os sapos, as pererecas e as rãs. E nós temos os répteis. Os répteis são animais que podem viver em diversos locais. Eles ocupam ambientes terrestres e aquáticos de água doce e salgada. A alimentação também pode ser carnívoro, herbívoro e onívoro.
Ó, os répteis já vão ter uma pele grossa. Lembra, os anfíbios têm uma pele fina e úmida. Os répteis têm a pele grossa, seca, com escamas ou placas de queratina, que é uma substância produzida pela pele e que impede a passagem de água. Assim, esses animais podem ocupar ambientes secos, pois perdem pouca água através da pele. Alguns répteis, como as tartarugas, cágados e jabutis, têm uma carapaça de osso recoberta por queratina, que serve para proteger o corpo. Então, nós temos aqui uma imagem de um réptil, as serpentes, tá? Assim como os lagartos, têm a pele coberta por escamas, tá? Os répteis, então, são animais que eles vão conseguir sobreviver em ambientes secos e que seus corpos vão ser cobertos por escamas ou placas. As serpentes, então, são formadas por escamas, tá? Todas essas estruturas que a gente tem aqui são escamas, tá? Ó, os répteis, pele grossa, seca, com escamas ou placas, tá? As serpentes ou jacaré, tá? Essas estruturas aqui, ó, pequenininhas aqui, que cobrem todo o corpo do jacaré, são placas, tá? Então, crocodilos e jacarés têm o corpo coberto por placas, que estão presentes nas patas e na cauda das tartarugas e dos jabutis. Então, serpentes são répteis, jacarés, crocodilos são répteis. Muitos répteis são ovíparos e, mesmo os que vivem na água, colocam seus ovos na terra. Os ovos têm uma casca dura para proteger o filhote em desenvolvimento. As tartarugas, gente, também são répteis, tá? A tartaruga, essas estruturas aqui também, ó, são placas, tá? Então, os répteis são animais que conseguem viver em ambientes mais secos. Eles não perdem água por ambiente porque eles têm um corpo coberto por escamas ou placas. Escamas a gente encontra, por exemplo, nas serpentes, ok? As placas nos crocodilos, nos jacarés e nas tartarugas, tá? A tartaruga marinha aqui, ó, desovando na areia da praia. Esse é o único motivo pela qual o animal sai do mar. E o ninho de tartaruga marinha com ovos, tá? Então, de novo, vamos voltar aqui nas características. Eles podem viver tanto em ambiente terrestre quanto aquático, ok? Tá? Mas eles têm uma pele grossa, seca, com escamas ou placas de queratina, que é uma substância produzida pela pele que impede a passagem de água. Então, eles podem ocupar, a maioria deles pode ocupar ambientes secos, tá? Mas existem répteis que vivem em ambientes marinhos, como a tartaruga marinha. Os répteis podem caminhar, como os lagartos, rastejar, como as serpentes, e nadar, como as tartarugas marinhas, ok? Então, ó, são exemplos de répteis: cágados, jabutis, serpentes, lagartos, tartarugas, jacarés e crocodilos. Lembrando, sempre que for lembrar de um réptil, pensar se o animal tem escamas ou placas no seu corpo, tá? Então, os jacarés têm um focinho. A diferença do jacaré pro crocodilo, a gente tem aqui, ó. O jacaré vai ter o focinho mais curto e arredondado. São carnívoros, vivem próximo a rios, caminham e usam cauda para nadar. Os crocodilos, olha, já tem um focinho bem fino, ó, e alongado. São animais carnívoros e a maioria vivem próximo a rios também, mas alguns obtêm alimento do mar. Então, a gente tem aqui a diferença entre o jacaré e o crocodilo. Lembrando, todos são répteis, possuem placas em seu corpo, ó. Essas estruturas aqui, ó, todas são placas. As tartarugas, elas podem ser marinha ou de água doce. Caso se sintam ameaçadas, algumas podem encolher a cabeça dentro do casco para se proteger. As tartarugas marinhas têm as patas em forma de remo, ó, o jeito que são as patas dela, ó, já no formato de um remo, tá? Enquanto as tartarugas de água doce têm patas com unhas e membranas entre os dedos que ajudam na natação. Os cágados, aqui é uma imagem de um cágado, fazem parte
de suas atividades na água doce. Parte do ambiente terrestre. Dobram a cabeça de lado para se proteger, igual a gente tem aqui, ó, na imagem. As patas têm unhas, olha, se vocês olharem bem de pertinho, vocês vão ver que as patas dos cágados têm unhas, que ajudam a subir em troncos e a caminhar, e possuem membranas entre os dedos, ó, essa pelezinha aqui entre um dedo e outro, que facilitam a natação. Todos são répteis. E os jabutis são terrestres, se protegem encolhendo a cabeça dentro do casco e têm as patas cilíndricas, semelhantes às patas de elefante. Então, essas são as diferenças entre jabuti, cágado, tartaruga marinha, tá? Todos répteis, todos possuem placas em seu corpo. Nós temos aqui ainda as serpentes, como as jiboias, são animais carnívoros sem patas que se locomovem rastejando. E os lagartos, como o tio, que são animais terrestres onívoros, também são répteis. Mais uma curiosidade, você sabia? As lagartixas são répteis que têm a capacidade de soltar a cauda quando se sentem ameaçadas. Elas podem provocar a ruptura da cauda, que se desprende e continua se movimentando por um tempo para distrair o predador enquanto fogem. Trata-se assim de uma estratégia de defesa. Depois de um tempo, a cauda volta a crescer. Olha aqui, gente, uma lagartixa, ó, ela se sentiu ameaçada, ela soltou parte da sua cauda para distrair o gatinho, ó, e depois a cauda cresce de novo, tá? Então, a perda da cauda é uma estratégia de defesa das lagartixas, tá? As lagartixas também são répteis, tá? Nós temos aqui ainda tratamentos de acidentes com serpentes peçonhentas. Então, as serpentes são répteis carnívoros, portanto, se alimentam de outros animais, como roedores e sapos. Algumas delas, quando mordem a presa, injetam uma toxina que, entre outros efeitos, paralisa essa presa, facilita a ingestão. Tá? Os seres humanos, ó, eles não fazem parte da dieta da serpente. As serpentes não vão preferir ser humano para se alimentar. Mas assim, as picadas são acidentais e ocorrem apenas quando os animais se sentem ameaçados. Porém, essas picadas, ó, podem causar problemas graves nos seres humanos. Aí a gente tem umas imagens de serpentes que podem causar aí sérios problemas na nossa saúde, como a jararaca, a cascavel e a coral. O único tratamento médico eficaz contra a picada dessas serpentes é a aplicação do soro. Esse soro é chamado de soro antiofídico, tá? Que é uma substância que combate o veneno desses animais. Aí nós temos aqui uma imagem de como seria produzido, então, esse veneno. Ó. O veneno ele é extraído das serpentes. Pequenas doses desse veneno são injetadas em um cavalo. O corpo do cavalo produz compostos contra o veneno, tá? Então, ele vai produzir substâncias de defesa contra esse veneno. O sangue do cavalo é retirado, o composto contra o veneno são separados do sangue, os compostos são purificados e aí forma-se o soro. E em embalagens adequadas, o soro é distribuído para alguns hospitais, tá? Então, o soro, que vai combater esse veneno, ele é produzido a partir do próprio veneno da serpente. E nós temos ainda um grupo chamado grupo das aves. Então, são animais que habitam praticamente todos os seus ambientes. Aves que são terrestres e não voam, como a ema e o avestruz. Outras são excelentes voadoras, como os gaviões e os beija-flores. E ainda aqueles que podem nadar, como os pinguins, patos e gansos, tá? Então, aves, gente, as aves são animais que podem tanto voar, não voar e nadar, tá? Então, aves não são apenas animais que voam, ok? Então, nós temos aqui a ema, é uma ave que não voa, tem as patas fortes, pode caminhar e correr. O falcão peregrino é veloz e pode fazer manobras precisas durante o voo. Nós temos os beija-flores, tá? Que podem voar. Os pinguins não voam, mas são excelentes nadadores e usam suas asas para se impulsionar na água. A alimentação das aves é bastante variável.
Aves que se alimentam de sementes, frutos e néctares, portanto são herbívoras, como os beija-flores. Aves que se alimentam de plantas e animais, como os tucanos, e aquelas que são carnívoras, como os gaviões. Esses animais têm bicos com tamanho e formas diferentes, compatíveis aos alimentos que consomem. As aves têm o corpo coberto por penas, então os animais que têm o corpo coberto por penas são aves. Nem todos vão voar. Existem aves que vão voar, existem aves que nadam, e existem aves que vivem em ambiente terrestre. Essas estruturas, então, que são as penas, ajudam na manutenção da temperatura de seus corpos e no voo. Então, as penas elas servem para manter o corpo das aves aquecido, tá? Em uma temperatura boa para sobreviver. E ainda auxilia para aquelas que voam, então, no voo. Todas as aves são ovíparas, ou seja, põem os ovos com casca dura que protege o filhote que está se desenvolvendo. E algumas cuidam dos filhotes após o nascimento. A galinha é uma ave, ela tem penas, tá? Mas ela não voa. A galinha protege e ensina os pintinhos a buscar alimento depois que eles saem dos ovos. Tá? Aqui a gente tem uma curiosidade que fala então que as aves, elas produzem uma substância oleosa, tá? Que protege as suas penas, tá? Espécies que nadam como gansos, patos e pinguins produzem essa substância em grande quantidade para impedir que as penas fiquem encharcadas de água e que as aves afundem, tá? E nós temos ainda o grupo dos mamíferos. Os mamíferos, eles habitam vários ambientes do planeta, tá? Podem se locomover caminhando, correndo, como as onças e os veados, saltando como lebres e cangurus, ou nadando como golfinhos e baleias e voando como os morcegos. Os mamíferos, já fala o nome, os animais o quê? Que mamam, tá? Exemplo, os veados são animais terrestres, as lebres, os golfinhos são animais mamíferos, os morcegos são animais mamíferos. A alimentação também é variada, tá? Eles podem ser carnívoros, como os leões, herbívoros, como as capivaras e cavalos, e onívoros, como os macacos e os seres humanos. A pele da maioria dos mamíferos é recoberta por pelos, tá? As aves têm penas e os mamíferos têm pelos, que, como as penas das aves, ajudam na manutenção da temperatura do corpo. Na maioria dos mamíferos, os filhotes nascem da barriga da fêmea e, após o nascimento, as fêmeas produzem leite para alimentá-los, tá? Aí a gente tem uma curiosidade que são, em alguns mamíferos, como os cangurus e os gambás, os filhotes nascem antes de estarem completamente desenvolvidos e eles terminam o desenvolvimento dentro de uma bolsa, tá? Essa bolsa é chamada de marsúpio. As fêmeas têm ali na barriga e dentro desse marsúpio, que é a bolsinha, os filhotes ficam protegidos, se alimentam de leite até completarem seu desenvolvimento, tá? E aí, nós encerramos essa parte, então, dos vertebrados em relação aos grupos, tá? Nós vimos, então, que temos os grupos dos peixes, nós temos os anfíbios, nós temos os répteis, nós temos as aves e nós temos os mamíferos, ok? Então, nós temos aí vários grupos, cada grupo com suas características, ok? E hoje a gente encerra, então, essa parte sobre os vertebrados, ok? Até a próxima aula.